O assunto que vamos tratar hoje é o direito à vida. Nosso convidado é Dejair Batista de Paula Júnior e no Momento Espírita veremos a mensagem Fidelidade a Deus. Olá! A Constituição Brasileira declara no capítulo 1 do artigo 5º que o direito à vida é inviolável. Consta no Código Civil, no artigo 2º, que os direitos do nasciturno estão assegurados desde a concepção. A vida é o bem fundamental do ser humano, pois sem a vida não há que se falar em outros direitos. No Livro dos Espíritos, questão 944, Allan Kardec indaga aos benfeitores espirituais se o homem tem o direito de dispor da sua própria vida e os espíritos esclarecem que somente Deus tem esse direito. Portanto, não cabe ao homem, em circunstância alguma ou sob qualquer pretexto, o direito de escolher e deliberar sobre a vida ou a morte de seu próximo. O verdadeiro cristão porta-se sempre em favor da manutenção da vida e de respeito em relação aos desígnios de Deus, buscando não só minorar os sofrimentos do próximo, mas também confiar na justiça e na bondade divina, até porque nos estatutos de Deus não há espaço para a injustiça. Depois do Momento Espírita, vamos conversar com Dejair Batista de Paula Júnior sobre o direito à vida. O vocábulo fidelidade possui inúmeros significados. Segundo o dicionário, dentre outras acepções, pode significar lealdade, firmeza, exatidão e pontualidade. No âmbito dos relacionamentos amorosos, a palavra fidelidade é frequentemente entendida como exclusividade. Entende-se que amor fiel é o amor exclusivo. Entretanto, essa significação não é absoluta. Um fidelíssimo amor entre esposos não exclui o afeto dos filhos em semelhante nível de importância. Assim, fidelidade não implica sempre exclusividade, pois tudo depende do contexto. Um homem pode ser fiel às suas ideias, sem que deva ter apenas uma linha de raciocínio em sua mente. É possível ser fiel a um amigo, mas ainda assim possuir incontáveis outros amigos. A fidelidade a um ideal não se expressa pela ausência de qualquer outro objetivo na vida. A fidelidade se manifesta, antes de mais nada, pela constância. Ela implica perseverar na vivência de um ideal, na fruição de um amor, mesmo em tempos difíceis. A fidelidade é justamente a virtude que viabiliza a permanência e a fixação de todas as outras. Sem fidelidade a propósitos anteriormente assumidos, eles se sucedem sem parar ao sabor dos acontecimentos. O real desafio é perseverar na busca das metas eleitas ante os desafios do mundo. É fácil eleger o ideal da vida reta quando tudo sorri. Difícil é persistir nele quando se é tentado, quando surgem injustiças e crueldades. Muitos cristãos reputam que o resultado de sua fé deve ser uma vida material tranquila. Acreditam que a função de Deus é lhes assegurar conforto e facilidades em recompensa de suas crenças. Entretanto, olvidam-se de que o Cristo recomendou a quem quisesse segui-lo que renunciasse a si mesmo e tomasse a própria cruz. Tal não significa a apologia da miséria e do sofrimento, mas apenas o reconhecimento de que em um mundo ainda corrupto, a vivência das virtudes cristãs constitui tarefa difícil. É preciso viver honesta e puramente, mesmo que isso signifique abdicar de facilidades, companhias e gozos. Ainda por algum tempo, a opção da pureza e da compaixão será difícil e pouco compreendida. Entretanto,
urge reconhecer que tudo na vida tem um custo. O desfrutar de paixões consome dinheiro e saúde. A ganância e a avareza tiram a paz. Assim, não é de se estranhar que a fidelidade a um ideal de transcendência também exija algum sacrifício. A diferença é que a vivência dos valores cristãos propiciam a paz inacessível a outras opções de vida. Importa, pois, ser fiel a Deus. Essa fidelidade é expressa na forma de constância na vivência do ideal do belo e do bem. Não esperar facilidades e privilégios, mas persistir sempre, mesmo em face de quedas e tentações. Afinal, toda facilidade material de que se abdique está mesmo fadada a desaparecer no pó. Mas a dignidade espiritual conquistada persistirá para sempre. Fidelidade a Deus é o tema da mensagem que está no CD volume 23 e no site momento.com.br. Este trabalho é uma realização da Federação Espírita do Paraná. Hoje está conosco Dejair Batista de Paula Júnior, palestrante espírita de Maringá, para nos falar sobre o direito à vida. Olá, Dejair, estamos muito felizes por ter você no programa. Em O Livro dos Espíritos, obra básica do Espiritismo, encontramos algumas questões que tratam dos direitos naturais do homem. Qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? É o direito de viver. Todos nós necessitamos respeitá-lo. Somente a Deus cabe o direito de retirar a vida de um outro ser humano em nosso planeta. E nós devemos respeitar muito essa vida, porque a reencarnação, que é quando um espírito desencarnado, ele vem à Terra, toma novamente um corpo, esse período é muito importante para o seu progresso intelectual e moral. Todos nós trazemos muitos débitos de outras existências. E é por meio dessas novas reencarnações, dessa vida, que durante esse tempo que aqui nós estamos, é que nós podemos aproveitar para fazermos coisas úteis a nós mesmos, ao nosso próximo e a Deus. E assim nós vamos progredindo, conseguindo créditos, fazendo bem, nós vamos ressarcindo essas dificuldades que nós temos trazido de outros períodos. E assim nós vamos evoluindo. Por isso a importância da reencarnação, da vida, e só a Deus, então, cabe o direito de retirá-la. Dejair, diante de tudo isso que você falou e diante dos desequilíbrios que nós vemos na Terra, nós nos deparamos com várias situações que realmente afrontam esse direito, Como, por exemplo, o aborto. O que o Espiritismo tem a nos dizer sobre o aborto? O Espiritismo, ele é totalmente contra o aborto. No Livro dos Espíritos, na questão 358, Kardec deixa claro essa situação. Quando ele pergunta aos espíritos, na sua resposta os espíritos respondem e deixam claro que o espiritismo é contra o aborto, porque você já está tirando uma vida. E eles esclarecem que o espírito já se junta ao corpo quando a célula masculina, o gameta masculino e o gameta feminino se juntam e formam o zigoto. Ali um espírito já se junta àquela célula. Então já existe vida e eles vão se desenvolvendo. Essa junção ela vai se fortalecendo cada vez mais até o momento do nascimento. Então quando nós fazemos o aborto, nós estamos causando um crime, é um homicídio.
E no Livro dos Espíritos é importante esclarecer que os Espíritos dizem que o aborto ele só seria permitido quando, para salvar a mãe, tivesse que o filho, né, sacrificar a vida do filho, porque é melhor que se salve uma vida que já existe do que uma vida que ainda está em desenvolvimento. Até porque esse espírito pode retornar Sim. muito em breve, né? E em termos espirituais, quais são as causas e quais as consequências da prática do aborto? As causas são várias. Uhum. Dentre elas, nós podemos dizer o desconhecimento da vida espiritual, que já existe uma vida ali. E muitas vezes nós vemos hoje, principalmente pelo egoísmo. Muitas vezes, um jovem, já pensando na sua vida, somente em si mesmo, ele prefere então abortar tanto a menina ou quanto o jovem, o menino. Eles preferem então abortar do que assumir a responsabilidade, muitas vezes, dos seus erros ou das suas inconsequências. E essa, podemos dizer, que tem sido uma das grandes causas no mundo hoje em dia. E as consequências, elas são várias. Vamos citar algumas. Principalmente para a mulher que faz o aborto, quando esse espírito ele já está no seu intrauterino e ele sente que vai ser abortado por meio do ódio, porque ele sente ódio, uma repulsa pela mãe que teria que dar a vida a ele então sente ódio. E aquelas fixações perispirituais de ódio, essa mulher, essa mãe, ela pode vir não ter filhos então numa próxima vida, para que ela aprenda a dar a importância ao ato da maternidade. Na situação que você colocou do espírito se revoltar, pode ocorrer também o caso de ser um espírito com uma elevação espiritual. Sim. Já, né? E ele perdoar o ato da mãe e ele simplesmente afastar-se e se preparar para Sim. retornar, não é? Sim. Mas nós colocamos, tanto você quanto eu, colocamos a mãe, né? Mas normalmente quando acontece um aborto, a mãe não é a única responsável, não é, Dejair? Não. Muitas vezes nós responsabilizamos e nos lembramos somente da mãe. Mas e daquela outra pessoa? Ela não fez aquele filho sozinha. Precisou de um homem. E que muitas vezes, na covardia, ele foge à sua responsabilidade. Ou ele induz, por meio do abandono, ou por meio de pressões verbais, morais, ou outras vezes, ele simplesmente se cala. E quando ele se abstém, ele também está cometendo um erro. Ou mesmo os pais da moça, pensando na vida da moça, muitas vezes eles vão a favor desse crime e dizendo que estavam pensando mais na filha. Mas e no neto? Ou na neta? Uhum. E os profissionais da saúde que fizeram o juramento de Hipócrates para salvar vidas, para ajudar outros seres humanos, e são homicidas. Então nós precisamos nos lembrar de todos esses. E eu gostaria de relacionar também os amigos daquela jovem, os amigos da família. Todas as pessoas que se abstêm sabendo do que pode ser causado e se abstêm, têm uma parcela de responsabilidade, porque nós sabemos que nada é por acaso. Se nós ficamos sabendo de algo assim, nós temos a responsabilidade, o dever de ajudar aquela mãe ou aquele casal, falando o que nós já sabemos, o que nós conhecemos para ajudá-los. Então todos nós, como sociedade, temos responsabilidades nesses casos. Realmente é uma situação muito delicada e é muito comum, após a prática do aborto, a mãe entrar em um processo de arrependimento e sentimento de culpa, porque às vezes parece simples a gente falar, mas a gente sabe que uma atitude dessa envolve muito sofrimento, né, Dejair? E às vezes, sem ver uma saída,
a mãe pratica esse ato. O que você diria, que a doutrina espírita orienta a essa mãe que cometeu este ato, né? Ela diretamente, os outros indiretamente. O que você diria a ela que já praticou esse ato? O primeiro ponto é o arrependimento. Se arrepender e se auto-perdoar. Esse ponto é muito importante, o auto-perdão, porque quando nós entramos num processo de consciência de culpa, nós não participamos do segundo ponto, que é a reparação. E como eu posso reparar? Eu posso reparar fazendo bem, aprendendo a amar as outras pessoas. Mas eu preciso aprender a me amar, para que eu possa aprender a amar as outras pessoas. Então, quando eu, por exemplo, se eu adoto uma criança, não precisa nem ser uma adoção definitiva, mas uma adoção emocional. Quando nós adotamos emocionalmente um idoso num lar, né, num asilo, nós estamos fazendo o bem. E quando eu me esforço para fazer o bem, no geral, isso tudo entra na minha contabilidade, nas leis divinas do amor. Então que a gente se esforce para fazer essa mudança, ajudar a tantas pessoas, a tantos lugares, a tantas instituições necessitadas de mãos para o trabalho e para o amor. Então que essa pessoa se esforce, lute para vencer a si mesmo, se autoconquistar, ajudando outros. Assim ela vai conseguir se superar essas dificuldades, essa consciência de culpa. Dejair, e com relação à pena de morte, que também agride o direito à vida, né? Inclusive temos que considerar que o aborto é, de certa forma, uma pena de morte, com a diferença de que a vítima não tem direito, não tem como se defender, né? Mas qual é a visão espírita da pena de morte? O espiritismo também é contra a pena de morte. Porque vamos refletir juntos. Se nós não temos o direito de tirar a vida de outra pessoa, nós não podemos nos excusar dizendo que aquela pessoa é um homicida ou dizendo que ela cometeu grandes atrocidades. É um espírito como nós mesmos. A pergunta que nós devemos fazer é: se aquela pessoa a qual eu estou pensando em sentenciá-la com a pena de morte, se fosse o meu filho, eu sentiria da mesma forma? Por que dizer isso? Porque Jesus deixou claro que todos nós somos uma mesma família, fazemos parte do seu rebanho e que nenhuma ovelha ficaria perdida. E nós devemos confiar em Deus. Não estamos dizendo, o Espiritismo não diz, e os Espíritos deixam isso claro, que nós não devemos segregar aquela pessoa que está doente moralmente. Nós devemos segregá-la, mas nunca assassiná-la, porque também seria um homicídio da sociedade. Colocando essa pessoa como fazendo parte dessa família universal, nós estaríamos assassinando um membro da nossa família. E como nós sabemos que quando nós morremos ou desencarnamos, nós continuamos a viver do outro lado. E às vezes esse espírito revoltado, ele pode fazer mais atrocidades do outro lado, nós sabemos por meio das obsessões, do que fazia aqui, porque ele tem uma liberdade maior. O que nós devemos fazer? Educar esses espíritos moralmente, por meio dos nossos esforços. A sociedade, nós como sociedade, devemos sair do nosso egoísmo, pensar somente na nossa família, somente nos nossos, mas pensar em como ajudar, em ser útil no dia a dia. Sendo bons exemplos no trânsito, sendo bons exemplos com os nossos vizinhos, com os nossos familiares, onde quer que nós estejamos, que nós venhamos a ver algo negativo ou ruim que uma criança faça, que nós conversemos, que possamos dar bons exemplos e ajudar, principalmente essas que ainda estão na ignorância, nem mesmo uma instrução escolar tem. Que possamos ajudar no dia a dia, e assim nós estamos sendo úteis à sociedade, teremos menos dificuldades nessa área, correremos menos riscos no futuro, e assim nós vamos ter espíritos melhores. Essa é o ponto mais importante que a doutrina espírita nos esclarece. E a eutanásia, nós sabemos que é outro procedimento
que afronta o direito à vida. Qual é a fundamentação espírita para a não aceitação da eutanásia? O primeiro ponto é: nós, seres humanos, nós sabemos quando alguém vai morrer ou desencarnar? Quantas pessoas, eu mesmo, um amigo pessoal, que o médico, em uma noite que eu e a sua esposa fomos visitá-lo, o médico disse que acreditava que daquela noite ele não passaria. Hoje ele está trabalhando, participando das atividades normais do dia a dia. Então, quem de nós pode dizer que sabe o momento da morte de alguém? Esse é o primeiro ponto. E o segundo, que a doutrina espírita nos esclarece, é que muitas vezes o moribundo, no seu último suspiro, ele pode, num momento de lucidez, que quase sempre é o que ocorre antes da desencarnação, ele pode fazer lucubrações, ele pode fazer raciocínios, que ele pode se arrepender de muitos atos, e isso pode evitar um período muito grande de sofrimento, muitas vezes, no mundo espiritual. Então nós devemos respeitar o direito à vida, que somente a Deus cabe o direito de remover alguém da vida. Esse é o ponto maior da doutrina espírita. Há países desenvolvidos onde as pessoas têm maiores informações, melhor cultura e mesmo assim permitem o aborto e a pena de morte. Como que nós podemos entender que isso ocorra, Dejair? Nós podemos fazer uma analogia com como nós, individualidades. Não há pessoas, nós não conhecemos pessoas que são pessoas muito inteligentes, muito instruídas intelectualmente, mas moralmente ainda cometem atos atrozes, que ainda erram muito no campo moral. O que é um país? É uma sociedade onde indivíduos que partilham, conhecimentos e culturas muito parecidas, que têm similaridades, que fazem leis. Então, como nós podemos dizer que esses espíritos encarnados ali já fizeram um progresso intelectual, mas ainda estão trabalhando o seu progresso moral? E nós percebemos que já há uma evolução. Por exemplo, em alguns países como os Estados Unidos, alguns estados já não aceitam a pena de morte. Alguns que aceitam já estão restringindo a pena de morte a alguns tipos de crimes. Então esse ponto é o mais importante. Nos lembremos do direito à vida. Sempre nos lembremos disso. Quando vermos algo na televisão, façamos uma oração. Peçamos a Deus que abençoe tanto o irmão que cometeu o delito quanto a vítima. Porque muitas vezes nós lembramos somente da vítima, mas o irmão que cometeu o delito, às vezes é mais necessitado, porque vai sofrer tanto aqui na terra quanto no mundo espiritual. Então, ele talvez seja a maior vítima de si mesmo. Vale a pena procurar fazer sempre o bem, não é, Dejair? Sim. Nós agradecemos a sua participação, agradecemos a todos que estiveram conosco. Lembramos que este programa pode ser visto também através do site amemmaringá.com.br e lhes desejamos muita paz.